Uma boa tarde a todas e a todos. Eu vou dar início à apresentação do artigo Impacto da liderança no desenvolvimento de inovações em rede no setor público, uma revisão integrativa, que possui como autores Vicente Moreira, que sou eu, e a professora Solange Maria da Silva. Para a gente dar início à apresentação, é importante destacar 3 pontos. Primeiro, a importância da inovação no setor público, né, que cada vez mais as instituições, os órgãos, as autarquias, né, as empresas públicas, elas estão buscando a melhoria dos seus serviços, né, justamente para poder oferecer um serviço de melhor qualidade para a sociedade. E hoje o papel da liderança na promoção da inovação em rede, ele é fundamental para o sucesso das iniciativas, né, de inovação dentro dos setores, laboratórios, dentro dos centros de pesquisa e inovação. Esse estudo tem como objetivo também explorar quais são os diferentes estilos de liderança que contribuem para o desenvolvimento das inovações em rede no setor público, por meio de uma revisão integrativa. Então, dentre os objetivos desse trabalho, desse artigo, foi, primeiro, identificar lacunas na literatura sobre liderança e inovação em rede no setor público, propor algumas direções para futuras pesquisas e fornecer insights práticos, né, para líderes públicos. E essas lacunas na literatura e a identificação de perfis de liderança, tudo por meio de uma revisão integrativa. Com metodologia, foi utilizada a metodologia de revisão integrativa, porque daí a gente conseguiu sintetizar o conhecimento existente sobre o assunto. Fizemos a inclusão de estudos empíricos e teóricos sobre o tema liderança, inovação em rede no setor público, utilizamos esses 3 construtos. E fizemos uma análise temática dos artigos selecionados. Então, inicialmente foram identificados 54 artigos em 3 bases de dados, sendo 17 da Scopus, 15 da Web of Science e 12 da IBESCO. Depois eu excluí, né, os duplicados, que eram 14, restou 40. E como critério de elegibilidade, o primeiro foi pela leitura de título, palavra-chave e resumo, e daí eu excluí aqueles que não estavam aderentes, que não encontro, né, não vai ao encontro do tema estabelecido. E depois fiz uma leitura na íntegra para ver se o artigo ele realmente atendia ao assunto que era que a gente buscava, né, para poder integrar no portfólio bibliográfico da revisão integrativa. Por fim, restaram 16 artigos. Depois da leitura e depois do estudo desses artigos, a gente aplicou as metodologias, né, propostas pelos autores escolhidos para a revisão integrativa e foi apresentado um mapa temático sobre o tema. Dentro da revisão bibliográfica, é importante citar alguns autores e suas contribuições para a literatura. Primeiro, com relação à liderança no setor público, a gente observa e destaca que ela liderança como um processo de influência, né? Ela exerce um processo de influência para alcançar os objetivos comuns e que tem alguns desafios que são únicos, né, dentro do setor público, como integrar serviços e gerir recursos com transparência. Quando se fala em inovação em rede, a gente está falando da integração de recursos para soluções significativas. E existe também a colaboração em rede, que é o compartilhamento de riscos e aumento da eficiência. E além de que os autores Crosby e Bryson contribuem dizendo que as redes de inovação elas promovem a aprendizagem e a adaptabilidade, né, dentro do setor público. E dentre os desafios da inovação em rede, os autores Hartley, o autor Hartley, destaca que tem a gestão das partes interessadas, com agendas divergentes, existe uma negociação eficaz.
Além disso, tem que ter uma governança clara e uma coordenação são essenciais para o sucesso dessa rede de inovação. Como resultado da minha revisão integrativa, foi proposto esse mapa temático, onde a gente observou que, para a promoção da inovação em rede no setor público, alguns estilos de liderança contribuem mais, sendo necessário a adoção de algumas práticas e destacando algumas estratégias de implantação. Os estilos de liderança, onde a gente observou nos artigos escolhidos, né, dentro do portfólio bibliográfico para a inclusão da revisão integrativa, eles sugerem que os 3 estilos que mais promovem inovação dentro do setor, inovação em rede no setor público, são o transformacional, que ele busca inspirar mudanças, a liderança servidora, que é aquela que prioriza o bem-estar da equipe, e a liderança adaptativa, que ele busca ajustar-se às mudanças. Como práticas que devem ser estabelecidas, primeiro uma colaboração interdisciplinar, integrando conhecimento e experiência de diversas áreas, parcerias estratégicas, né, por meio de alianças com organizações externas, além de promover a cultura de inovação. Então tem que ter um ambiente propício para a implementação de novas ideias. E quais são as estratégias de implantação mais recorrentes apresentadas, né, pelos artigos de alto impacto? Primeiro, precisa investir em capacitação e treinamento. A gente precisa desenvolver as habilidades e competências. Ter políticas de incentivo e reconhecimento, né, por meio de recompensas e reconhecimento individual em equipe. E promover a gestão da mudança, tá, por meio de adoção de práticas inovadoras. E então esse estudo, né, ele sugere aquele mapa temático e ele conclui destacando que da importância do processo de liderança na promoção da inovação em rede no setor público, que a liderança transformacional ela é fundamental para poder inspirar e alinhar os objetivos estratégicos, enquanto a liderança servidora ela fomenta e propicia um ambiente colaborativo, essencial para a inovação. A liderança adaptativa, por sua vez, ela também oferece a flexibilidade necessária para responder a contextos dinâmicos. Práticas como colaboração interdisciplinar, parceria estratégica e promoção de uma cultura de inovação, elas são essenciais para sustentar a inovação a longo prazo dentro do setor público. E apesar dos avanços, tem muita lacuna existente na literatura, que sugere o que é a necessidade de estudos mais abrangentes e da integração de diferentes estilos de liderança para poder maximizar a eficácia dentro do setor público. O estudo ele ofereceu um mapeamento temático que pode servir como um guia prático para líderes no setor público, visando melhorar a eficácia organizacional e a qualidade dos serviços públicos. Aqui eu destaco as principais referências bibliográficas, né, como os autores Ansel e Guest, de 2007, Boyne, de 2002, Canavese e Milene, de 2021, Crosby Bryson, Danahaji e Park, Hartley, Karimin, de 2023, um artigo bem atual, o Nortors, Townsend e o Seibel, que são que foram, né, os principais artigos aí selecionados para poder contribuir com essa revisão integrativa apresentada nesse estudo. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.